Tá, beleza, já tá gravando aqui. Tá, então nessa terceira aula a gente vai falar sobre um tema de jogo posicional. Então, todo treino de quinta, a ideia é ver alguma coisa sobre estratégia, ou meio jogo, ou então sobre final. Assim a gente consegue ver assim todas as fases do jogo, né? Então, treino de hoje a gente vai falar sobre vantagem de espaço, né? Então, é um tema de jogo posicional. Esse é um tema que acontece bastante também. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas das ideias que eu consegui aprender recentemente, né? Que eu li um livro do Gelfand, aquele Positional. É um livro muito bom, viu? Ele, assim, ele passa várias ideias de como ele pensa, né? É muito legal, assim, tem umas histórias legais também. E, e assim, a gente consegue entender um pouco como um cara desse nível, né? Um cara de 2.700, né? Jogou match pelo Campeonato do Mundo. Entender como que esse cara pensa, né? E aí esse capítulo sobre vantagem de espaço eu achei bem interessante mesmo, né? Então vamos começar aqui. Eu quero começar mostrando essa posição aqui para vocês, que é um exemplo ilustrativo muito bom, esse aqui, né? E aqui a pergunta é o seguinte, nessa posição, vocês acham que as brancas possuem alguma vantagem de espaço? Porque assim, o que é vantagem de espaço, né? Vantagem de espaço é quando os seus peões conseguem pegar casas importantes das peças do adversário, né? Então, quando acontece isso, você tem uma vantagem de espaço, assim. Mas tem que avaliar outras coisas também para definir se existe ou não vantagem de espaço, né? Então, então nessa posição aqui o Alan falou que não existe vantagem de espaço. O Sérgio falou que não, porque não tem como obter mais vantagem aqui, né? Falta peças, né? Então, essa posição aqui, tudo bem, o branco tem mais espaço aqui para o rei, né? Só que ele não consegue aproveitar essa vantagem de espaço. Não tem como progredir nessa posição. Então, nessa posição, não existe vantagem de espaço, né? Agora, vamos ver aqui uma outra posição. Então, a mesma posição, só que agora eu coloquei peças menores, né? Então, tá com peças menores e, inclusive, o preto ele tá com duas peças a mais nessa posição, né? E aí, nessa posição, eu faço a mesma pergunta. Vocês acham que o branco tem vantagem de espaço aqui? Agora o Sérgio acha que tem vantagem de espaço, né? É bem isso. Aqui é diferente, né? Aqui o branco ele tem vantagem de espaço porque os peões das brancas tiram casas importantes aí das peças das pretas, né? O preto, na verdade, não consegue mexer uma peça e o branco ele consegue aproveitar essa vantagem de espaço. Por exemplo, nessa posição, o branco pode pensar em jogar cavalo por G6. E aí, quando o F toma G6, bispo toma G6, Hg6, H7, e aqui ganhou o branco.
Então, esse aqui é um exemplo ilustrativo, né, para ficar clara essa ideia que você só consegue usar a vantagem de espaço se houver peças, né, se houver peças menores. Agora vamos para uma posição de uma partida, né? Na verdade, não é uma partida, é de uma abertura que é a seguinte, né? Opa, boa noite, Ayrton. Vamos lá. Então aqui é o seguinte, D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, por G7, E4, D6, uma posição de manha do rei, aqui bispo E2, nessa posição as pretas fazem C5, E5 também é o mais usual aí na Índia do rei, C5, D5 e agora cavalo de BD7. Então, surge uma posição aí, uma estrutura de uma Benoni moderna. E quem está acostumado a jogar esse tipo de posição, Índia do Rei, Benoni, Grunfeld, posições de Gambito Benco também, Pirque, esse tipo de posição, o preto ele fica sem espaço, né? Igual essa posição aqui, de Índia do Rei, o preto ele cede o centro para depois começar a atacar esse centro. Só que o preto ele tem alguns problemas aqui, né? Por exemplo, o bispo de C8, né? Só que nessa posição, o que vocês acham? Vocês acham que existe vantagem de espaço aqui? O branco tem vantagem? É que o Sérgio acha que o branco tem uma absoluta vantagem de espaço. Vamos avaliar essa posição aqui. O branco ele está com esse centro, né, de peões e o centro aqui ele está tirando casas importantes aí das peças das pretas. E uma coisa importante aqui é o seguinte, que as peças das pretas ficam uma atrapalhando a outra ali. Por exemplo, esse cavalo em D7, né? Ele atrapalha que o cavalo de F6 use a casa D7, então ele não consegue manobrar. Ele atrapalha o desenvolvimento do bispo, o bispo não consegue sair. E se o cavalo sai para B6, por exemplo, o cavalo não fica bem colocado e não está muito claro como esse bispo vai sair. Então, nesse caso, o branco ele tem vantagem de espaço, né? Principalmente porque o preto não consegue espaço para manobrar as peças, né? Agora, vamos imaginar o seguinte, nessa posição aqui, essa mesma posição, eu vou tirar duas peças menores. Eu vou tirar o bispo de E2, vou tirar o cavalo de C3, vou tirar o cavalo de F6 e o bispo de C8. E aí a gente cai nessa posição aqui. Essa posição, vocês acham que o branco tem vantagem de espaço? O Sérgio falou aqui o seguinte, que não tem espaço porque as negras agora têm espaço para manobrar as peças.
e pontos de ruptura como B5. O Ângelo também acho que não tem vantagem de espaço. Então é interessante a gente ver essa diferença, né? Porque a estrutura de peões, ela continua sendo a mesma. Então o que, que mudou? Porque agora, como trocou duas peças menores, o preto ele tem espaço para manobrar as peças. Então o bispo de G7 está muito ativo agora. O cavalo ele já consegue manobrar. O preto tem essa ideia de jogar a torre B8, seguido de A6 e B5. E o branco não consegue usar essa vantagem de espaço, né? Então, essa posição, inclusive, eu já gosto das pretas já. Porque o preto tem essa ideia de B5, né? Acho que está vindo rápido aqui. Eu não sei se eu não vejo como que o branco vai parar essa ideia de A6, torre B8 e B5. Aqui o preto já não tem problema nessa posição. Então, eu quis começar mostrando esses exemplos aqui, porque fica claro essa ideia de vantagem de espaço, né? Não é só olhando o centro ali, é preciso olhar as peças também, as peças menores. Então, quanto mais peças tiver ali do lado que está sem espaço, mais difícil vai ser jogar a posição. E aí a gente já vê um conceito, né? Que quando você tem vantagem de espaço, você deve evitar trocas de peça. Porque o seu adversário que está ali sem espaço, ele vai querer trocar peças para conseguir espaço para manobrar. Né?